Todos os homens que estão ouvindo isso já passaram, ao menos uma vez, pela mesma situação. Você conhece alguém, no início tudo flui, as conversas são fáceis, a conexão parece especial e, quase sem perceber, você começa a colocá-la no centro do seu mundo. Você acorda pensando em escrever para ela, organiza seus dias conforme a disponibilidade dela, ajusta seus planos, seus horários e até seu humor para se encaixar na vida dela. Você acredita que isso é amor, que isso é interesse genuíno, que é assim que se constrói algo sólido. No início, ela responde. Há atenção, há proximidade, há entusiasmo, mas aos poucos, algo começa a mudar. As mensagens demoram mais, o entusiasmo esfria, as respostas tornam-se mais curtas. Você, em vez de parar, faz o contrário. Dá mais. Escreve antes, propõe mais planos, esforça-se o dobro. E sem entender como, a pessoa por quem você estava lutando começa a se afastar. Muitos homens interpretam este momento como uma falha pessoal. Pensam que não foram suficientes, que disseram algo errado, ou que deveriam se esforçar ainda mais. Ninguém lhes diz que, na verdade, o erro não foi amar, mas sim transformar essa pessoa no eixo da sua identidade. Quando sua vida começa a girar em torno de outra pessoa, você deixa de ser um indivíduo completo e se torna alguém que precisa de aprovação constante. Este é o ponto onde quase todos falham. Não porque sejam fracos, mas porque ninguém os ensinou que o desejo não nasce da perseguição, mas do equilíbrio. Quando você renuncia ao seu centro, quando se coloca por baixo, quando age como se perdê-la fosse o fim de tudo, você transmite algo que não se diz com palavras, mas se sente com clareza. Dependência. E a dependência, embora não pareça, é o princípio da rejeição. Você se reconheceu nesta história? Quer saber por que este erro se repete repetidamente e o que acontece exatamente quando você para de cometê-lo? Há uma verdade incômoda que muitos homens evitam encarar de frente. O desejo não cresce quando você está sempre disponível. Não se fortalece quando você responde instantaneamente, quando reorganiza sua agenda ou quando transforma cada pequeno gesto em uma prova de entrega. Na verdade, ocorre o contrário. Quanto mais você persegue, menos valor tem o que você oferece. O problema não é escrever primeiro, planejar um encontro ou mostrar interesse. O problema aparece quando o seu bem-estar começa a depender da resposta do outro. Quando você checa o celular esperando um sinal. Quando interpreta cada silêncio como uma ameaça e cada resposta tardia como uma rejeição. Sem perceber, você já não age a partir da calma, mas a partir da necessidade. Esta necessidade é percebida. Não é preciso dizer em voz alta. Nota-se no tom, na insistência, na urgência em agradar. E é aí que o desejo começa a desaparecer. Porque o desejo precisa de espaço, não de pressão. Precisa de escolha, não de obrigação. Quando alguém sente que você está sempre ali, aconteça o que acontecer, sua presença deixa de ser especial e se torna previsível. Muitos homens acreditam que se não perseguirem, perderão a pessoa que lhes importa. Mas o que não veem é que, ao perseguir sem limites, já a estão perdendo. A atração não se alimenta da segurança absoluta, mas da percepção de valor. E o valor surge quando seu tempo, sua atenção e sua energia não estão garantidos. Aqui aparece uma pergunta fundamental que quase ninguém se faz. Você está compartilhando sua vida ou está tentando sustentá-la através de outra pessoa? Quando tudo gira em torno dela, quando suas decisões dependem do humor ou da disponibilidade dela, o equilíbrio se quebra. E sem equilíbrio, o desejo não sobrevive. Se você parasse de perseguir por um momento, se recuperasse seu centro, o que você acha que realmente mudaria? A dependência emocional não surge de repente. Constrói-se aos poucos, quase sem você perceber. Começa quando você faz pequenos ajustes, por amor. Muda sua rotina, adia planos. Deixa de lado coisas que antes eram importantes.
vai à academia pensando em impressionar, gasta dinheiro que não deveria para ostentar, adota gostos que não são seus apenas para se encaixar. Tudo parece inofensivo, até nobre, mas a mensagem que você transmite é outra bem diferente. Quando sua motivação nasce da validação externa, isso se sente. Não importa o quanto tente disfarçar. Essa energia de necessidade, de querer ser aprovado, é percebida em cada gesto. E nada apaga o interesse mais rápido do que sentir que alguém precisa da sua atenção para se sentir completo. A atração não se constrói a partir da carência, mas a partir da abundância pessoal. Muitos homens caem na armadilha da sobre-idealização. Começam a vê-la como alguém especial, diferente, quase inalcançável. Analisam cada mensagem, cada mudança de humor, cada silêncio. Tudo se torna um enigma que precisa ser resolvido. Mas nesse processo, deixam de vê-la como uma pessoa normal e se colocam, sem perceber, em uma posição inferior. Quando você eleva alguém demais, automaticamente se rebaixa. Já não interage de igual para igual. Começa a medir suas palavras, a duvidar de suas decisões, a se perguntar constantemente o que pensarão de você. E essa insegurança se infiltra no relacionamento, criando uma dinâmica desigual. O paradoxo é claro. Quanto mais você tenta demonstrar seu valor, mais evidente se torna que você duvida dele. E quando você mesmo não acredita no seu valor, é muito difícil que o outro o faça por você. Você já se perguntou quantas das suas ações nascem do desejo autêntico e quantas do medo de perder? A idealização é um dos erros mais silenciosos e destrutivos em um relacionamento. Não começa como algo negativo, pelo contrário, parece admiração, interesse genuíno, até respeito. Mas quando você cruza uma linha invisível, essa admiração se transforma em uma hierarquia onde ela está acima e você abaixo. E a partir desse momento, a dinâmica deixa de ser equilibrada. Idealizar significa atribuir a ela qualidades exageradas, transformá-la no centro de suas decisões e tratar suas opiniões como verdades absolutas. Cada gesto dela adquire um peso enorme. Se ela está feliz, seu dia melhora. Se está distante, tudo desmorona. Sem perceber, você cedeu a ela o controle do seu estado emocional. E ninguém respeita quem renuncia ao próprio centro. Quando você coloca alguém em um pedestal, cria distância. Não uma distância física, mas psicológica. Ela se acostuma a ser observada de baixo, e você se acostuma a olhar para cima. Nesse cenário, a igualdade desaparece. Você já não compartilha, compete, já não escolhe, espera ser escolhido. Muitos homens acreditam que essa atitude demonstra amor. Na realidade, demonstra insegurança. Porque quem se sente valioso não precisa elevar o outro para se sentir pequeno. As relações saudáveis nascem quando ambos se reconhecem como pares, não quando um se torna juiz e o outro aspirante. Além disso, a idealização gera pressão. Ninguém pode sustentar eternamente uma imagem perfeita. E quando a realidade aparece, chega a decepção. Não porque a outra pessoa tenha mudado, mas porque ela nunca foi quem você imaginou. Essa decepção costuma transformar-se em frustração, cobranças e conflitos desnecessários. O problema não é admirar. O problema é perder-se a si mesmo no processo. Porque quando você deixa de se ver como alguém digno de respeito, o outro começa a fazer o mesmo. Você já parou para pensar se está vendo a outra pessoa como ela realmente é ou como você precisa que ela seja? Existe todo um negócio construído em torno da confusão emocional dos homens. Promessas de fórmulas secretas, frases exatas, estratégias infalíveis para provocar desejo. Cursos que garantem ensinar você a entender a psicologia feminina em poucas semanas, como se os relacionamentos fossem um código oculto que apenas alguns podem decifrar. Tudo isso vende muito bem porque apela para uma insegurança profunda, o medo de não ser suficiente. A mensagem implícita é perigosa.
Fazem você acreditar que precisa aprender truques, técnicas ou comportamentos específicos para ser amado. Que se algo falha, é porque você não aplicou bem o método. Assim, mantém você buscando respostas fora, acumulando informações, mas sem resolver o problema real. Porque o problema não é a falta de conhecimento, mas o excesso de esforço. Quanto mais você tenta fazer perfeito, mais artificial seu comportamento se torna. Você começa a atuar, não a ser. Cada gesto deixa de ser espontâneo e se torna uma estratégia. E a outra pessoa percebe, mesmo que não saiba explicar. Parece forçado, calculado, carente de autenticidade. A verdade é muito mais simples e, por isso mesmo, mais difícil de aceitar. Você não precisa se transformar em alguém diferente nem memorizar regras. O que você precisa é parar de entregar seu valor sem medida. Parar de colocar toda a sua energia em impressionar e começar a investi-la na sua própria vida. Os relacionamentos não funcionam porque você aplica técnicas, mas porque duas pessoas se escolhem a partir de um lugar de equilíbrio. Quando um persegue e o outro recebe, o vínculo torna-se frágil. Nenhum conselho externo pode compensar a falta de autoestima e de limites. Talvez a pergunta não seja o que mais você deve aprender, mas o que você deveria parar de fazer. Há uma crença muito enraizada que muitos homens nunca questionam. A ideia de que sacrificar-se demonstra amor, compromisso e maturidade emocional. Cancelar planos, deixar de ver os amigos, abandonar interesses pessoais para estar sempre disponível parece, à primeira vista, uma prova de entrega. Mas, na prática, este tipo de sacrifício constante produz o efeito contrário ao esperado. Quando você renuncia à sua vida para se adaptar completamente à de outra pessoa, envia uma mensagem clara, embora não a diga. Está dizendo que o seu tempo vale menos, que suas prioridades podem desaparecer sem consequências, que o seu mundo é flexível enquanto o dela permanece intacto. E em qualquer relacionamento, quem cede tudo acaba perdendo o respeito. É um padrão que se repete várias vezes. No início, ela aprecia o esforço. Sente-se importante, desejada, priorizada. Mas com o tempo, essa disponibilidade absoluta torna-se normal. Já não é percebida como um gesto especial, mas como algo garantido. E quando algo é garantido, deixa de ser valorizado. Muitos homens confundem adaptar-se com desaparecer. Acreditam que quanto mais se entregarem, mais seguros estarão do vínculo. Mas o que realmente acontece é que eliminam aquilo que os tornava interessantes. Sua autonomia, seu propósito, sua independência. Sem isso, a relação perde tensão, perde mistério, perde atração. Sacrificar-se sem limites não é amor, é medo de perder. E o medo nunca constrói relações saudáveis. Pelo contrário, enfraquece-as por dentro. Uma relação equilibrada não exige que um dê tudo e o outro receba. Exige reciprocidade. Quando você se sacrifica constantemente, não se torna mais valioso. Você se torna previsível, e a previsibilidade no terreno do desejo é o princípio do fim. Até que ponto você deixou de ser você mesmo para manter um relacionamento? Durante muito tempo, acreditei que estava fazendo o certo. Pensava que amar significava estar sempre presente, nunca falhar, antecipar-me a cada necessidade. Enviava mensagens de bom dia e boa noite sem falta, organizava surpresas, fazia planos mesmo quando estava exausto. Se ela ligava, eu atendia. Se precisava de algo, eu estava lá. Na minha cabeça, isso me tornava o companheiro ideal. Mas a realidade começou a mostrar outra face. Meus gestos deixaram de surpreender. Meu tempo deixou de ser especial. Aquilo que antes parecia atenção transformou-se, sem que eu notasse, em algo que era dado como certo. Eu continuava dando mais, convencido de que o problema era que eu ainda não era suficiente. Um dia, sem aviso, veio o distanciamento. Comentários frios, menos interesse, desculpas. Quando tentei conversar, a resposta foi desconcertante. Você é demais. Estou me sentindo sufocada. Preciso de espaço.
Tudo aquilo que eu acreditava que fortalecia o relacionamento acabou por sufocá-lo, no porquê amar estivesse errado, mas porque eu tinha me esquecido de mim mesmo no processo. Ali, entendi algo fundamental. Dar tudo de si não garante que você será valorizado. Às vezes, garante o contrário. Quando você se entrega sem limites, sem condições e sem equilíbrio, ensina ao outro que não precisa de nada em troca. E quando você não exige reciprocidade, o respeito se dilui. A lição foi dura. Eu não tinha sido rejeitado por falta de esforço, mas por excesso de entrega. Por não ter estabelecido limites, por ter confundido amor com disponibilidade absoluta. Tinha transformado o relacionamento em um fluxo de dar sem receber, e esse desequilíbrio o tornou insustentável. Esse momento marca um antes e um depois. Porque quando você compreende que perder a si mesmo não salva nenhum relacionamento, começa a questionar tudo. Começa a se perguntar se amar de verdade não implica, antes de tudo, respeitar-se. Você já se perguntou alguma vez se está dando a partir do amor ou do medo de ficar sozinho? Após essa rejeição, surgiu um impulso quase automático. Explicar-me, insistir, demonstrar que eu poderia mudar, dizer tudo o que sentia, enviar mensagens longas, pedir outra chance. Mas desta vez, fiz algo diferente. Não porque fosse fácil, mas porque estava cansado de me perder. Guardei silêncio. Parei de escrever. Parei de me justificar. Parei de estar disponível. No início, o silêncio foi incômodo, para mim e para ela. Passaram-se dias sem contato. Depois, semanas. Comecei a ocupar esse espaço com coisas que havia adiado. Voltei a treinar sem um objetivo externo. Retomei projetos esquecidos. Encontrei amigos sem olhar no relógio. Não fazia isso para provocar uma reação. Fazia para reconstruir o que eu tinha negligenciado. E então algo inesperado aconteceu. As mensagens voltaram. Perguntas simples no início, depois mais diretas. Por que você desapareceu? Podemos conversar? Estou com saudades. A mesma pessoa que dizia precisar de espaço, agora não conseguia tolerá-lo. Não porque o silêncio fosse uma técnica, mas porque a ausência muda a percepção de valor. Quando alguém deixa de estar sempre ali, deixa de ser um recurso ilimitado. O silêncio quebra o conforto. Obriga a olhar para o que antes era dado como certo. Não é castigo, é consequência. Ao retirar minha atenção, recuperei meu centro. E ao recuperar meu centro, algo na dinâmica se inverteu. Muitos homens temem o silêncio porque o confundem com perder. Mas, às vezes, calar é a única forma de voltar a ser ouvido. Não para manipular, mas para restabelecer o equilíbrio. Quando você para de perseguir, cria espaço para que o outro escolha. A pergunta é incômoda, mas necessária. Se alguém só valoriza você quando você se afasta, essa pessoa realmente valorizava você quando você estava lá? Quando você recupera seu espaço e para de perseguir, nem sempre a calma chega imediatamente. Muitas vezes aparece o drama. Discussões sem motivo claro, cobranças inesperadas, tensões que surgem justamente quando você começa a se priorizar. Não é coincidência. Para algumas pessoas, o conflito é uma forma de medir quanto controle ainda tem sobre você. Ameaçar ir embora, criar problemas de última hora, provocar ciúmes ou exigir explicações constantes são testes disfarçados. Não buscam resolver nada, buscam observar sua reação. Querem ver se você volta a ceder, se abandona seus planos, se pede desculpas mesmo sem ter feito nada. Cada vez que você faz isso, confirma que seu centro continua fora de você. Muitos homens caem nessa armadilha porque confundem intensidade com conexão. Acreditam que discutir é um sinal de paixão, que lutar pelo relacionamento demonstra compromisso. Mas, na realidade, é uma forma de desgaste. Manter você emocionalmente instável torna-o mais fácil de lidar. Quando você está desequilibrado, faz mais esforço para agradar.
A manipulação nem sempre é evidente. Às vezes, se disfarça de vulnerabilidade, de insegurança ou de medo de perder você. Mas o resultado é o mesmo. Se cada vez que você tenta colocar limites surge o caos, você não está diante de uma falta de comunicação, mas de uma dinâmica de controle. A chave está em observar, não em reagir. Quando você não entra no jogo, quando não se justifica nem se explica demais, o drama perde força, porque deixa de cumprir sua função. O silêncio, mais uma vez, revela intenções. Nem todos os relacionamentos sobrevivem quando a perseguição desaparece. E isso não é uma tragédia, é um filtro. Se alguém só fica quando você tem que lutar constantemente pela sua atenção, talvez essa pessoa nunca tenha querido um relacionamento, mas sim validação. Você reconhece esse tipo de testes em suas próprias experiências? O desapego costuma ser mal interpretado. Muitos acreditam que significa tornar-se frio, distante ou indiferente. Na verdade, é o oposto. O desapego não é deixar de sentir, é deixar de depender. É poder estar presente sem se perder, amar sem se agarrar e escolher sem medo. Quando você deixa de centrar sua vida em uma única pessoa, algo muda de forma natural. Suas decisões deixam de ser impulsionadas pela ansiedade. Você já não responde a partir da urgência, mas a partir da clareza. E essa calma é notada, não porque você tente projetá-la, mas porque nasce de saber que seu bem-estar não está nas mãos de outro. Um homem desapegado não persegue nem foge. Simplesmente caminha em sua direção. Tem objetivos que não giram em torno de um relacionamento. Mantém suas amizades, seus interesses e seu propósito independentemente de quem esteja ao seu lado. E precisamente por isso, sua presença torna-se mais atraente. Não precisa provar seu valor, ele o encarna. O desapego restaura o equilíbrio. Quando você não precisa, você escolhe. Quando você escolhe, seu tempo torna-se valioso. E quando seu tempo é valioso, o outro começa a investir o dele. Não é uma estratégia, é uma consequência lógica. As pessoas valorizam aquilo que não está sempre disponível, aquilo que tem limites. Além disso, o desapego protege você. Permite que você observe com clareza se há reciprocidade, se o esforço é mútuo, se o respeito flui em ambas as direções. Sem essa distância emocional saudável, é fácil aceitar migalhas acreditando que são afeto. O verdadeiro poder do desapego está nisso. Ele devolve você a si mesmo. Lembra que um relacionamento deveria somar, não sustentar você. Quando você compreende isso, deixa de temer a perda e começa a valorizar a boa escolha. Você está disposto a soltar a necessidade para recuperar seu equilíbrio? Durante muito tempo, muitos homens vivem os relacionamentos sob um único ângulo. Perguntam-se o que ela quer, como fazê-la feliz, o que dizer para não perdê-la. Tudo gira em torno de agradar, adaptar-se e manter-se dentro das expectativas dela. Mas há um momento fundamental em que esse foco deve mudar, se você deseja algo saudável e real. A verdadeira virada ocorre quando você faz uma pergunta diferente. Ela também está à altura do meu tempo e da minha energia? Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Você não é mais alguém que compete por atenção. Você é alguém que avalia. Já não busca aprovação, busca coerência. Quando você começa a se ver como alguém que também escolhe, recupera sua posição. O respeito nasce aí. Não de exigi-lo, mas de viver de acordo com seus próprios valores. Se alguém não responde com o mesmo esforço, você reduz o seu. Se não há reciprocidade, você se afasta. Não como castigo, mas como uma decisão natural. Para de negociar sua dignidade por medo de ficar sozinho. Essa abordagem não é egoísmo, é autorrespeito. E o autorrespeito é profundamente atraente, porque comunica que você sabe quem é e o que merece. As pessoas que buscam relações desequilibradas sentem-se desconfortáveis diante disso. As que buscam algo autêntico, aproximam-se. Quando você muda o foco,
sua experiência emocional também muda. Para de analisar cada gesto e começa a observar padrões. Para de justificar o injustificável e começa a colocar limites claros. E nesse processo, muitas confusões desaparecem por si mesmas. Um relacionamento só funciona quando ambas as partes se escolhem a partir da liberdade, não da necessidade. Quando você também escolhe, para de perseguir e começa a caminhar acompanhado. Você já se perguntou se está escolhendo ou apenas esperando ser escolhido? Chegando a este ponto, tudo se resume a uma escolha pessoal. Não uma teoria, não um conselho abstrato, mas uma decisão concreta sobre como você quer viver seus relacionamentos. O verdadeiro desafio não é que alguém persiga você, mas comprovar se você é capaz de se sustentar sem a necessidade de fazer isso. Por isso, o teste é simples, embora incômodo. Pare de iniciar sempre. Pare de estar sempre disponível. Pare de se sacrificar para não perder ninguém. Durante um tempo, o silêncio pode parecer uma perda. A atenção diminui, as mensagens tornam-se espaçadas, as certezas desaparecem. Mas é aí que a revelação acontece, ou a outra pessoa começa a investir, a se aproximar, a escolher você de forma consciente, ou simplesmente se afasta. E embora pareça duro, ambas as coisas são uma vitória. Porque em ambos os casos você recupera a clareza. Se alguém só permanece quando você se persegue, nunca esteve realmente com você. Se só mostra interesse quando você se afasta, o desejo dela depende do medo de perder, não do apreço real. Você realmente quer construir sua vida com alguém que só valoriza você quando você está prestes a ir embora? A resposta a essa pergunta define muito mais do que um relacionamento. Define sua autoestima. Quando você para de buscar validação externa, algo profundo muda. Sua calma aumenta, suas decisões tornam-se mais firmes e sua identidade deixa de depender de ser escolhido. Você começa a atrair pessoas que não precisam de jogos, que respeitam limites e que sabem escolher sem pressão. Você não compete mais, não implora, não se adapta para se encaixar. Você simplesmente é. O objetivo nunca foi que alguém perseguisse você. O objetivo é descobrir que você não precisa disso. Quando você entende seu valor, para de se vender barato. E quando isso acontece, tudo se encaixa com mais naturalidade. Agora a pergunta fica no ar. Você já viveu essa mudança? O que aconteceu quando você parou de perseguir e começou a se priorizar? Compartilhe sua experiência e sua opinião nos comentários. Este debate é mais importante do que parece.